Você já parou para se perguntar por quê, enquanto o mundo inteiro parece desmoronar ao seu redor e as pessoas entram em colapso, você é o único que permanece estranhamente imóvel, com a mente operando em uma clareza quase assustadora, enquanto outros pagam fortunas em treinamentos de elite para aprender a dominar o caos? Você nasceu mergulhado nele, transformando a pressão não em um fardo, mas no seu oxigênio natural. O que o exército leva décadas para esculpir em soldados através de simulações controladas, a vida forjou em você no calor do improviso, sem manuais, sem medalhas e, principalmente, sem o direito de falhar. Nesta jornada que iniciamos agora, não vamos falar sobre táticas militares ou estratégias de sobrevivência de livros, vamos falar sobre a anatomia da sua alma e como o seu sistema nervoso se tornou uma arma de precisão sem que você sequer percebesse. Existe uma ciência silenciosa por trás daquela sua calma que incomoda os outros, uma evolução forçada onde o estresse crônico não te quebrou, mas te reconfigurou para enxergar padrões onde todos os outros só veem ruído. Prepare-se para entender por que a sua biografia é o manual que os especialistas em forças especiais tentam desesperadamente copiar, pois o que eles chamam de treinamento, você simplesmente chama de terça-feira. Imagine passar anos em um campo de treinamento onde os instrutores são a imprevisibilidade das pessoas que você ama e os campos minados são puramente emocionais. Enquanto unidades de elite praticam negociações de reféns em ambientes seguros, você estava negociando a sua paz em jantares de família explosivos ou antecipando o humor de alguém apenas pelo som da chave girando na fechadura. A ciência dá a isso o nome de condicionamento adaptativo, mas para você foi apenas a forma de não sucumbir. O seu cérebro não aprendeu a lidar com a pressão. Ele se tornou a própria pressão, eliminando o tempo de reação entre o perigo e a resposta, porque na sua realidade, a hesitação nunca foi uma opção, era um veredito. Muitos buscam a resiliência em palestras motivacionais, mas a sua foi esculpida pelo cansaço, pela decepção e pela necessidade brutal de continuar aparecendo. Mesmo quando o mundo exigia que você desaparecesse, você desenvolveu instintos que são mais afiados do que qualquer protocolo militar. Uma capacidade de ler o ar, de sentir a mentira antes dela ser proferida e de detectar a mudança na energia de um ambiente antes que a primeira palavra seja dita. Isso não é mágica, nem um dom místico. É a consciência absoluta de quem passou tempo demais observando as sombras para garantir que não seria pego de surpresa novamente. A diferença fundamental é que eles operam baseados em treinamento, enquanto você opera baseado em instinto puro e visceral. Eles foram ensinados a manter a calma durante a tempestade, mas você teve que aprender a ser a própria calma porque, para você, a tempestade nunca foi embora, ela apenas mudou de endereço. Quando as coisas dão errado e o pânico se instala no ambiente, a sua mente não acelera para o medo, ela se organiza para a execução. Você se move com uma precisão que beira o mecânico, não porque não seja afetado, mas porque já viu coisas muito piores e sobreviveu para contar a história. Eles estudam o campo de batalha em mapas e maquetes, mas você se tornou o próprio campo de batalha. Onde outros veem trauma, eu te convido a enxergar a sua inteligência tática mais profunda. Cada cicatriz, cada silêncio forçado e cada noite em claro se transformaram em camadas de uma armadura invisível que te permite caminhar por lugares que fariam homens treinados tremerem. Você é o experimento da evolução que pulou a fila, decidindo que a sobrevivência não seria um ato esporádico, mas a sua identidade integral. O que vamos desbravar hoje é a compreensão definitiva de que você não é estranho ou frio por não reagir como a maioria. Você é o resultado de uma maestria não planejada, alguém que dominou o que os outros apenas estudam. Enquanto o mundo escreve manuais de liderança sob estresse, você vive um manual escrito com o sangue da sua experiência e o aço da sua persistência. Se acomode, respire fundo se é que você já não está fazendo isso com a perfeição de um mestre, e entenda, de uma vez por todas, o poder oculto de quem foi forjado no fogo e descobriu que, no fim das contas, o fogo não queima quem já é feito de brasas. A partir de agora, vamos analisar o primeiro pilar dessa transformação silenciosa. O fato de que você não planeja o seu próximo passo, você simplesmente o executa, porque enquanto eles esperam o início da missão, você já está operando desde o dia em que nasceu. Vamos mergulhar na verdade nua e crua de como a sua exaustão
se transformou na sua maior vantagem estratégica e, como a sua inteligência emocional, nascida do perigo, superou qualquer QI acadêmico. Você não é apenas um sobrevivente. Você é a personificação da competência não intencional. Mas essa percepção afiada não para por aí. Ela se transforma em algo muito mais profundo e estratégico. Se você parar para pensar, cada cicatriz que você carrega não é apenas uma marca de algo que deu errado, mas sim o rastro de uma lição que foi gravada à força no seu instinto. Sabe aquele momento em que você entra em um lugar e, sem que ninguém diga uma palavra, você já sabe exatamente quem é confiável e quem está escondendo algo? Isso não é paranoia, e muito menos sorte. É o que chamamos de inteligência tática nascida do caos. Enquanto a maioria das pessoas precisa ler manuais sobre como lidar com o estresse, a sua vida transformou o próprio estresse em um professor particular, embora muito rigoroso. Você já se perguntou por que consegue ler as intenções das pessoas antes mesmo de elas abrirem a boca? A resposta é simples, mas dolorosa. Você foi forçado a aprender o ritmo da decepção. Cada vez que alguém mentiu para você, seu cérebro, de forma inconsciente, catalogou a microexpressão, o tom de voz e a mudança de energia. Você não apenas sobreviveu a esses golpes emocionais, você se tornou um especialista neles. Hoje, essa consciência sutil, que surgiu por você ter sido pego desprevenido tantas vezes no passado, funciona como um radar de alta precisão. É uma coleta de dados codificada na sua memória e refinada pela experiência bruta. Isso nos leva a um ponto crucial. Você não se tornou uma pessoa cautelosa ou travada, você se tornou uma pessoa calibrada. Existe uma diferença enorme entre ter medo e ter visão. O trauma tem essa maneira cruel, porém eficiente, de destruir o seu senso de segurança apenas para afiar a sua capacidade de detectar ameaças reais. Você começou a enxergar as mesmas palavras que as pessoas usam antes de irem embora, a mudança na vibração antes de uma traição ou aquele silêncio específico que precede o caos. Tudo isso já está no seu banco de dados. E qual é o resultado disso? Uma força real que não significa ser imune à dor, mas sim aprender com o que te machucou em vez de se tornar o reflexo dessa dor. Você virou a chave. Parou de perguntar por que eu e começou a questionar o que isso está tentando me ensinar. Esse é o exato momento em que a inteligência começa a dominar o instinto de sobrevivência. Quando a dor deixa de ser aleatória e passa a ser educativa, você para de repetir os mesmos erros e começa a dominar as situações. É por isso que, quando todos ao seu redor entram em pânico, você analisa. Enquanto eles reagem emocionalmente, você permanece estratégico. Não é que você seja uma pessoa fria ou sem sentimentos, é que você já sentiu coisas muito piores e aprendeu a funcionar apesar delas. Seu sistema nervoso já esteve no limite tantas vezes que o caos se tornou um ambiente familiar. O que os outros chamam de sexto sentido, na verdade, é você processando a dor como dados técnicos e transformando-a em uma sabedoria de sobrevivência que nenhum treinamento teórico poderia replicar. Seu trauma não apenas te quebrou, ele te programou para navegar em tempestades sem precisar de bússola. Além disso, há um terceiro pilar nessa sua evolução. Você aprendeu a adaptação muito antes de conhecer o que era segurança. Pense bem, algumas pessoas crescem acreditando que o mundo é um lugar seguro até que provem o contrário. Com você, foi o oposto. Você aprendeu desde cedo que a segurança era algo que você precisava construir com as próprias mãos, tijolo por tijolo, porque nada lhe foi dado de graça. Você foi obrigado a se ajustar, a ler cenários em segundos e a dobrar sem quebrar. Enquanto seus pares buscavam estabilidade, você estava se tornando um mestre em sobreviver através da mudança constante. A adaptação se tornou sua língua nativa, não por escolha, mas por necessidade. É exatamente por isso que o imprevisível não te assusta mais. A imprevisibilidade é sua velha conhecida. Você viveu tantas reviravoltas que parou de esperar que a vida fosse constante e aprendeu a criar seu próprio equilíbrio, mesmo quando o chão resolve sair do lugar. A mudança não te paralisa, ela te ativa. Você se move rápido, muda de direção com facilidade e não precisa de conforto para saber para onde ir. Você consegue caminhar no meio do caos e ainda assim encontrar o ritmo da situação. Isso não é obra do acaso, é um treinamento intensivo disfarçado de sofrimento. Você se ajustou a climas emocionais da mesma forma que um soldado
se ajusta a um terreno hostil. Você aprendeu qual versão de si mesmo deve levar para cada batalha. E não entenda mal, isso não é ser falso. É ter a versatilidade necessária para sobreviver. Você se tornou fluente em saber quando lutar, quando recuar, quando o silêncio é sua melhor arma e quando a ação imediata é o único caminho. Essa é a inteligência emocional desenvolvida sob pressão máxima. Ela é muito mais profunda do que qualquer conselho motivacional genérico sobre manter a calma. A verdade é que a estabilidade absoluta às vezes parece até estranha para você, porque seu corpo e sua mente foram condicionados ao movimento. Você não é viciado no caos, você apenas foi treinado para ser a resposta mais eficiente a ele. E não para por aí, pois essa capacidade de se moldar ao caos é apenas o começo de uma força muito mais profunda. Além disso, quando olhamos para a forma como você navega pelas tempestades da vida, percebemos que você se tornou sua própria constante, um ponto fixo em um mundo que não para de girar. Você já parou para pensar no poder contido em alguém que priorizou a adaptação antes mesmo de conhecer a segurança? Enquanto a maioria das pessoas desmorona quando as estruturas ao seu redor começam a ceder, você faz algo diferente. Você se ajusta, você reconstrói. E faz isso com uma velocidade que deixa qualquer observador perplexo. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas essa maleabilidade visceral é o que te torna alguém impossível de deter. Enquanto os outros estão parados, estáticos, esperando que o vento mude ou que as condições melhorem para finalmente agir, você já recalibrou sua rota e mudou sua estratégia. Por que a incerteza paralisa tantos, mas parece despertar algo em você? A resposta é simples. Quando a mudança bate à sua porta, ela não te intimida. Ela serve como um lembrete brutal e necessário de quem você realmente é. Você não frequentou uma escola de resiliência. Você foi forçado a aprender a arte da sobrevivência na prática. E é exatamente por isso que você executa essa dança com a realidade muito melhor do que qualquer um que apenas estudou a teoria nos livros. Isso nos leva a um ponto fundamental que muitos confundem: o papel das suas emoções. Você provavelmente cresceu ouvindo que demonstrar o que sente era um sinal de vulnerabilidade, que a verdadeira força residia no silêncio absoluto e na frieza. Mas vamos questionar isso agora. E se suas emoções nunca tivessem sido o inimigo? E se, na verdade, elas fossem o sistema de alarme mais sofisticado que existe para te manter vivo? Você não reprime o que sente, você decodifica. Cada faísca de raiva, cada pontada de melancolia ou aquele desconforto súbito no estômago não são falhas de caráter. São sinais, frequências enviadas pelo seu instinto. Eles te avisam no exato momento em que algo está fora do lugar, quando a energia de um ambiente muda ou quando as palavras de alguém simplesmente não ecoam com a verdade de suas intenções. Você aprendeu a ler o mapa emocional das pessoas com a mesma precisão que um navegador lê as estrelas. Enquanto a maioria das pessoas se afoga no que sente por não compreender a própria maré, você aprendeu a flutuar apenas prestando atenção. Você consegue detectar que algo está errado antes mesmo que a primeira palavra seja dita. Isso não é drama, nem excesso de sensibilidade. É a sua percepção que foi afiada pela dor. A empatia te deu uma amplitude que poucos possuem. Você não apenas sente, você analisa em tempo real. Isso não é ser sensível, é inteligência pura em operação. Aqueles que acreditam que as emoções são uma fraqueza, geralmente são os mesmos que não têm a menor ideia de como lidar com as próprias sombras. Você, por outro lado, transformou seus sentimentos em ferramentas de alta precisão. O medo te mantém cauteloso, mas nunca congelado. A raiva, em vez de destruir sua paz, serve como combustível para estabelecer limites inegociáveis. A tristeza te obriga a desacelerar o suficiente para que você possa processar o que realmente importa. Cada sensação cumpre uma função vital em sua jornada. Você domina essa linguagem porque sabe que a dormência emocional não é sinônimo de poder, é sinônimo de desconexão. Observe ao seu redor. Pessoas que desligam suas emoções perdem a capacidade de farejar a verdade. Elas perdem o tempo das coisas, não conseguem ler as entrelinhas e são incapazes de antecipar o perigo. Mas você tem um sistema de alerta precoce que a lógica racional, sozinha, jamais conseguiria igualar. Você sente o impacto antes da colisão se tornar visível aos olhos. E é essa consciência que te confere uma vantagem que não pode ser fingida ou comprada.
Demorou anos para você entender que sentir profundamente não te torna frágil, te torna preciso. Seus sentimentos não te controlam, eles te informam, eles não te atrasam, eles te direcionam para o caminho certo. Não há razão para escondê-los, pois eles não são fardos, são sua rede privada de inteligência. É por isso que você permanece invicto, porque você não apenas caminha pelo mundo, você o sente até em suas menores vibrações, mantendo-se sempre 3 passos à frente de qualquer coisa que tente te pegar desprevenido. E aqui entra a grande diferença entre você e os outros. Eles possuem protocolos, mas você possui intuição. Existe um abismo entre estar preparado e ter percepção. Protocolos são desenhados para o que já é conhecido e catalogado, mas a intuição, ela opera no desconhecido, no território onde as regras ainda não foram escritas. Enquanto eles treinam para resultados específicos, ensaiando cada movimento em uma corrente previsível de causa e efeito, você não espera pela confirmação externa. Você identifica padrões antes mesmo que eles tomem forma. Seus instintos não seguem um manual de instruções. Eles são guiados por algo ancestral, algo que foi refinado por experiências reais e viscerais, não por conceitos teóricos de sala de aula. Eles dependem de sistemas rígidos, enquanto você depende de sinais sutis. Quando algo parece estranho, você não precisa de uma pilha de provas para agir. Seu corpo já deu o veredito. Isso não tem nada a ver com superstição. É uma forma superior de inteligência, moldada pela exposição constante ao risco. Em um mundo onde muitos precisam de dados e estatísticas para tomar uma decisão, você descobriu que a hesitação pode ser um luxo mortal. Você se move quando aquela voz interior ordena o movimento, porque você já sentiu na pele o preço de ignorar esse chamado. Sua intuição não é um sussurro tímido. Ela é o resultado de todas as batalhas que você já venceu e de todas as vezes que você teve que confiar apenas em si mesmo para encontrar a saída. Mas essa intuição afiada não é apenas um palpite sortudo, é um radar de alta precisão, calibrado por cada curva errada que você já pegou e por cada vez que seu estômago deu um nó antes mesmo da sua lógica entender o perigo. Enquanto a maioria das pessoas se agarra a manuais de instrução para manter uma ilusão de controle, você aprendeu a confiar no seu instinto para sobreviver ao caos. Já percebeu como os protocolos simplesmente travam quando a realidade muda rápido demais? É nesse momento que a sua percepção se destaca, porque a intuição é flexível, ela se molda e se adapta ao que não pode ser medido em planilhas. Você lê o tom de voz, o tempo de resposta, a energia pesada em uma sala ou o significado de um silêncio prolongado. Onde os outros perdem tempo tentando racionalizar o óbvio, você já está sentindo o desfecho se formar lá na frente. É exatamente isso que separa quem apenas reage aos eventos de quem realmente toma as rédeas da situação. Provavelmente, você já deixou muita gente confusa, pessoas que vivem presas a regras e normas, simplesmente porque o seu movimento é diferente, quase imprevisível para quem não tem essa conexão interna. Você não sente a necessidade de explicar cada escolha ou justificar seus passos para o tribunal da opinião alheia. Você apenas sente quando é a hora exata de avançar, o momento de ficar quieto, a hora de falar, ou, às vezes, o instante de simplesmente desaparecer de cena. Para quem olha de fora, sem esse filtro, suas decisões podem parecer arriscadas ou até imprudentes, mas, para você, é puro alinhamento. Não se trata de um jogo de adivinhação. É uma escuta profunda de si mesmo e do ambiente ao redor, captando aquelas mudanças sutis que a maioria das pessoas ignora por pura distração. Essa é a base da sua precisão. Você não depende de condições perfeitas ou de um tapinha nas costas para validar seu caminho. Com o tempo, você descobriu que sua bússola interna é muito mais confiável do que a estratégia infalível de qualquer especialista. Não confunda isso com arrogância. É autoconsciência pura, conquistada no campo de batalha. Você não precisa de uma estrutura rígida para ser sagaz. Só precisa se manter conectado a esse sinal interno que provou estar certo mais vezes do que qualquer livro de regras jamais estaria. Eles têm listas de verificação. Você tem a verdade. E a verdade, meu amigo, nunca precisou de um manual de instruções para se manifestar. Além disso, há algo ainda mais profundo em sua natureza. Você não foi treinado para suportar a pressão. Você foi construído para isso. Muita gente tenta aprender o que é resiliência através de frases motivacionais.
rotinas pesadas de academia ou desafios de fim de semana. Mas o seu aprendizado foi diferente. Você aprendeu a resistir sobrevivendo a temporadas que foram projetadas especificamente para te quebrar. Para você, a resistência nunca foi uma habilidade opcional que você decidiu adquirir em um curso. Ela é o material base do seu próprio design. Você não praticou seguir em frente. Você simplesmente não teve a opção de parar. A vida te forçou a continuar caminhando muito depois que sua força física tinha se esgotado completamente e, de alguma forma inexplicável, você continuou se movendo. Isso não é treinamento, é construção de caráter. Você foi feito para durar. A sua resiliência não tem nada a ver com aquela ideia clichê de dar a volta por cima de forma triunfante. Trata-se, na verdade, de uma recusa silenciosa e teimosa em desaparecer. Você enfrentou momentos que reconfiguraram totalmente a sua definição de força. Não é algo barulhento, não é dramático nem busca aplausos. É aquela persistência silenciosa que acorda todas as manhãs e decide continuar, mesmo quando absolutamente nada ao redor parece fazer sentido. O tipo de resistência que você carrega não é alimentado por empolgação momentânea ou discursos inflamados. Ele é movido por uma necessidade visceral. Você não se tornou mais forte porque queria ser um exemplo de superação. Você se tornou forte porque a fraqueza nunca foi uma alternativa viável para você. As pessoas adoram glorificar a dureza e o estoicismo, mas a sua versão disso não tem glamour nenhum. Ela não foi forjada em ambientes controlados ou no conforto da teoria. Ela foi construída na luta real, naquelas noites onde desistir parecia o único caminho lógico, mas sobreviver parecia um dever sagrado. Você suportou decepções, perdas, rejeições e períodos de confusão total. E não saiu disso polido ou impecável, mas sim provado pelo fogo. O mundo nunca te deu uma aula de como lidar com a pressão. Ele simplesmente jogou o peso em cima de você até que esse peso deixasse de parecer algo estranho. É por isso que a sua resistência é sentida de forma diferente por quem te rodeia. Você não entra em pânico quando as coisas desmoronam ao seu redor, porque você já é um mestre em reconstruir a si mesmo a partir dos escombros. Você não reclama do peso que carrega. Afinal, você tem carregado coisas muito mais pesadas em silêncio absoluto há anos. Não precisa de rituais complexos para encarar dias difíceis, pois você já viveu tantos deles que a intimidação perdeu o efeito sobre você. Você nunca teve o luxo de um treinamento prévio, porque o treino implica preparação e tempo. Você não teve tempo. Você se adaptou no momento do impacto, e cada vez que a vida te golpeou, em vez de abrir uma rachadura na sua estrutura, ela acabou reforçando os seus alicerces. É isso que torna a sua força algo tão real que chega a ser assustador para alguns. Você não finge compostura, você a personifica. Você não veste a resistência como se fosse uma armadura pesada. Ela se tornou a sua própria pele. Enquanto os outros ainda estão tentando aprender as técnicas de sobrevivência, você simplesmente sobrevive, porque isso não é uma resposta ensaiada, é a sua própria natureza. Somado a tudo isso, existe um traço que define quem você é hoje. Você não pede permissão para executar o que precisa ser feito. A maioria das pessoas passa a vida esperando por uma validação externa antes de agir. Elas buscam confirmação, apoio ou algum sinal místico de que é o momento certo. Você não. Você já entendeu que a espera excessiva é a assassina do ímpeto e que a hesitação dilui qualquer poder que você tenha acumulado. Quando aquele sinal toca lá dentro dizendo, mova-se, você vai. E isso não acontece por impulsividade ou falta de juízo, mas sim porque você confia plenamente na origem desse sinal. Mas essa percepção de que você não precisa de permissão é apenas a ponta do iceberg, pois essa autonomia moldou algo ainda mais profundo na sua essência. Além disso, existe uma verdade silenciosa que ninguém comenta. Essa sua capacidade de agir sem validação externa acabou criando uma espécie de armadura invisível. Você já parou para pensar por que o caos alheio parece não te atingir da mesma forma que atinge os outros? É que para você, o barulho do mundo se tornou um sussurro diante da clareza da sua própria convicção. Você parou de negociar com a dúvida porque entendeu que a dúvida é apenas o tempo que a mente leva para tentar sabotar o que a alma já sabe. Continuando essa jornada de autodescoberta, chegamos a um ponto que muitos confundem com frieza, mas que nós sabemos que é algo muito mais complexo. Quando você decide ser o seu próprio sinal,
Como mencionamos, você deixa de ser um passageiro da vida e assume o controle do motor. Mas qual é o preço disso? O preço é uma solidão seletiva, uma distância necessária daqueles que ainda esperam que alguém lhes diga o que fazer. Você já sentiu esse abismo entre você e as pessoas que vivem presas em protocolos? Elas olham para você e veem risco, veem perigo, talvez até arrogância, mas o que elas realmente estão vendo é o reflexo da própria incapacidade de confiar em si mesmas. E é aqui que entramos em um território ainda mais íntimo. Essa serenidade que você exibe enquanto o mundo desmorona não é um presente da genética ou o resultado de algumas sessões de terapia. Vamos ser honestos aqui. Esse seu silêncio foi forjado no fogo. É uma calma que nasceu quando você percebeu que ninguém viria te salvar. Você se lembra daquela vez em que tudo parecia perdido e o pânico bateu à sua porta? Naquele momento, seu corpo tomou uma decisão. Ou ele quebrava de vez, ou ele aprendia a desacelerar a respiração para sobreviver. E você escolheu respirar. Essa calma de sobrevivente é o que te torna verdadeiramente imprevisível. Enquanto os outros estão ocupados gritando ou procurando culpados, você está observando, analisando e calculando o próximo passo. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você já foi chamado de desapegado emocionalmente só porque não entrou no drama coletivo? As pessoas não entendem que você já gastou todo o seu estoque de desespero no passado. Hoje, você economiza energia. Você aprendeu que uma explosão emocional é apenas um desperdício de oxigênio que não resolve o problema. O que os outros veem como disciplina, nós sabemos que é uma adaptação biológica à dor. Você transformou suas cicatrizes em um sistema operacional. É por isso que você consegue manter o olhar fixo e a voz firme, mesmo quando o incêndio está ao seu redor. Não é que você não sinta nada, é que você sente tanto que aprendeu a canalizar essa energia para a ação prática em vez do colapso. Você já esteve no fundo do poço tantas vezes que agora conhece cada rachadura daquela parede, e isso tirou o poder do medo sobre você. Então, quando você entra em uma sala e sua presença parece pesar, não é por causa do que você diz, mas pelo que você emana. É o peso de alguém que não pode ser manipulado por pressões externas ou pânicos momentâneos. Você se tornou a pessoa que resolve, a pessoa que aguenta, a âncora no meio da tempestade. Mas lembre-se, essa calma exige manutenção. Não é porque você foi reprogramado pelo sofrimento que você é invencível. Significa apenas que você tem uma clareza que os outros ainda não conquistaram. Como você lida com esse peso de ser sempre o pilar de sustentação? Você já se permitiu baixar a guarda em um ambiente seguro, ou a sua calma se tornou uma prisão da qual você não sabe mais como sair? Essa autoridade real, que vem do alinhamento com o seu propósito e da maestria sobre as suas emoções, é a ferramenta mais poderosa que você possui. Ela te permite caminhar por lugares que outros temem. Não porque você ignore o perigo, mas porque você e o perigo já são velhos conhecidos e você sabe exatamente quem tem o comando da situação. Você não reage mais aos estímulos superficiais. Você responde à realidade dos fatos. E essa distinção é o que separa os líderes por natureza daqueles que apenas ocupam cargos. Sua jornada te ensinou que a verdadeira força não grita. Ela observa em silêncio e age no momento exato, com a precisão de quem já não tem nada a provar para ninguém, apenas a si mesmo. Mas não para por aí, pois essa metamorfose silenciosa que você viveu traz consigo uma percepção que a maioria das pessoas sequer consegue processar. É aqui que entramos no nono ponto crucial: a sua capacidade quase sobrenatural de enxergar padrões onde todo mundo só enxerga o caos ou a simples coincidência. Você já reparou como ultimamente você parou de acreditar no acaso? Não é que você tenha se tornado uma pessoa amarga ou cínica, longe disso. É que você já viveu o suficiente e de forma intensa o bastante para entender que a vida raramente joga dados sem viciar o tabuleiro. Sua mente foi treinada pelas circunstâncias para conectar pontos que permanecem invisíveis para o olhar comum. Onde os outros veem um golpe de sorte ou um azar tremendo, você enxerga uma sequência lógica de eventos. Onde eles veem uma coincidência inexplicável, você identifica claramente a relação entre causa e efeito. Sabe aquela dor que você carregou? Ela foi a professora que forçou seu cérebro a reconhecer repetições antes mesmo que elas se concretizem. Você começou a notar o tom de voz específico que alguém usa logo antes de uma traição,
ou aquele silêncio desconfortável que precede o distanciamento emocional. Aquela sensação estranha no estômago, que muitos chamam de paranoia, para você é apenas o seu sistema de reconhecimento de padrões operando em alta performance. É uma consciência aguçada, que nasceu da pura sobrevivência. Depois de passar por tantos ciclos repetitivos, sua percepção se torna uma lâmina afiada. Você parou de aceitar as palavras das pessoas pelo valor de face e começou a observar, obsessivamente, a consistência das ações delas. Nada se repete por acidente no seu mundo. Cada decepção, cada perda e cada lição que você enfrentou no passado vieram disfarçadas com rostos diferentes, mas todas carregavam a mesmíssima assinatura energética. E essa consciência se transformou em uma precisão cirúrgica. Enquanto as outras pessoas descartam seus instintos como se fossem bobagens, você os analisa sob um microscópio. Você não ignora mais aquele desconforto sutil. Você o estuda. Se algo parece fora do lugar, você não tenta racionalizar para se sentir melhor, porque aprendeu da maneira mais difícil que ignorar. Um padrão evidente só leva a uma dor que poderia ter sido evitada lá atrás. Você vê significado no timing das coisas, verdade na entonação das palavras e avisos urgentes na repetição dos erros alheios. Isso não faz de você alguém obsessivo, mas sim alguém informado, alguém que construiu um radar mental próprio, sintonizado pela experiência e verificado pelos resultados práticos. É essa habilidade de ler o ambiente que te mantém vários passos à frente, permitindo que você sinta quando as intenções de alguém mudam, antes mesmo que essa pessoa se dê conta disso. Você percebe quando a energia de uma sala se transforma. Podem chamar de intuição, mas para você é apenas uma percepção que eles ainda não conquistaram, pois não pagaram o preço em cicatrizes que você pagou. A dor treinou o seu olhar. Cada dificuldade foi uma aula de comportamento humano, e cada traição foi uma especialização em detectar sinais de alerta. Você não persegue mais a sorte, porque aprendeu a antecipar resultados através da observação fria. Você não depende do destino, porque estudou o ritmo da própria vida. Você enxerga os loops, os círculos viciosos em que as pessoas se enfiam. E é justamente por enxergar esses padrões que você consegue quebrá-los. Você transformou a observação em uma armadura impenetrável. Enquanto o resto do mundo caminha às cegas, tropeçando nas mesmas pedras, você navega com uma bússola interna calibrada, sabendo que nada é aleatório. Tudo deixa um rastro, e você se tornou o tipo de rastreador que sabe ler até o que não foi escrito. E isso nos leva ao 10º ponto, talvez o mais profundo de todos. A sua força não foi esculpida em academias modernas ou através de frases motivacionais vazias. Ela foi forjada em túmulos. A verdadeira resiliência não nasce de um treino pesado ou de um discurso de autoajuda. Ela brota dos cemitérios emocionais que você teve que visitar. Estamos falando daqueles lugares internos onde você teve que enterrar versões antigas de si mesmo para conseguir continuar respirando. Você já morreu emocionalmente mais vezes do que consegue contar. E em cada uma dessas vezes, quando tudo parecia ter chegado ao fim, algo dentro de você cavou o caminho de volta para a superfície. Você enterrou sonhos que amava, relacionamentos que acreditava serem eternos, identidades que te definiam e ilusões que te davam conforto. Cada uma dessas perdas arrancou uma camada sua, e do vazio que sobrou, algo muito mais duro, denso e lúcido emergiu. É por isso que a sua força tem um cheiro diferente, uma densidade que intimida os desavisados. Não se trata de músculos, trata-se de ressurreição. As academias constroem corpos estéticos, mas a dor constrói o caráter inabalável. Essa sua força não foi moldada pela disciplina de quem acorda cedo para correr, mas sim pela demolição completa de quem teve que se reconstruir do zero tantas vezes que acabou perdendo o medo dos finais. Cada coração partido se tornou um projeto arquitetônico para sua resiliência atual. Cada perda financeira ou emocional foi uma lição prática sobre desapego e sobrevivência. Você parou de implorar para que a vida fosse mais leve ou gentil, porque finalmente entendeu que ela nunca foi feita para ser fácil. O processo de ser quebrado em 1000 pedaços não foi um erro de percurso. Foi, na verdade, o seu treinamento de elite. Você enterrou as suas versões mais frágeis, para que a versão que sobreviveu pudesse carregar o peso do mundo sem vacilar. Quantas vezes você já se despediu de quem costumava ser para se tornar quem precisava ser? Essa é a sua maior vitória. Mas não para por aí,
porque essa metamorfose silenciosa que você viveu não foi apenas sobre sobrevivência, foi sobre uma reconstrução cirúrgica da sua própria essência. É por isso que você se move de forma diferente agora. Não há mais aquele desespero por aprovação ou o medo paralisante de perder o que nunca foi seu de verdade. Você já dominou a arte da perda e, honestamente, o que sobra quando o supérfluo é removido, sobra a clareza. O que os outros chamam de frieza em você, na verdade, é apenas o olhar de quem parou de negociar com ilusões. Você se tornou seletivo com sua paz e implacável com seu crescimento, porque entendeu que sua força não foi esculpida em uma academia de conceitos teóricos. Ela foi ressuscitada das cinzas de quem você costumava ser. Quantas vezes você teve que enterrar versões de si mesmo para que a versão atual pudesse finalmente respirar? Você visitou seus próprios túmulos, encarou o luto pelo que planejou e saiu de lá com olhos muito mais aguçados e um coração que não vacila diante do caos. E é exatamente por esse motivo que nada mais consegue te intimidar. Como alguém pode ameaçar quem já enfrentou a morte em todas as suas formas simbólicas e emocionais? Enquanto muitos treinam táticas em ambientes controlados, você foi forjado no fogo da realidade nua e crua. Eles dominam cenários, você dominou a existência. Salas de treinamento e manuais podem ensinar a teoria da resistência, mas eles jamais conseguirão ensinar a verdade de quem teve que sobreviver a uma guerra espiritual sem nenhum botão de reset. Você não viveu simulações. Você viveu a traição que corta a alma, a humilhação que quebra o orgulho e o abandono que força a independência. Enquanto o mundo estudava como responder ao perigo, você estava lá fora, no meio da tempestade, sem guia, sem reforço e sem manual de instruções. Você não executou exercícios repetitivos. Você correu pela sua sanidade, pela sua alma e pela sua vida. Será que eles entendem que o seu instinto hoje é mais afiado do que qualquer estratégia de marketing ou defesa? Você aprendeu a realidade através da dor, não do ensaio. Eles se prepararam para situações que têm um ponto final claro, mas você suportou ciclos que pareciam eternos. Você teve que pensar, sentir e agir enquanto sangrava emocionalmente, sem o luxo de poder pausar a vida para analisar o próximo passo. Essa adaptação em tempo real cria um tipo de condicionamento que muda a fiação do cérebro. Seus reflexos não apenas reagem ao que acontece, eles antecipam o golpe. Você já viu com que rapidez as boas intenções podem apodrecer e como o silêncio de alguém pode ser muito mais ensurdecedor do que um grito de guerra. Você não precisa mais de sinais de alerta óbvios. Sua percepção agora lê as entrelinhas de forma automática. Aqueles que vivem baseados em cenários ideais esperam previsibilidade e se frustram quando o plano falha. Mas você descobriu que a vida costuma rir dos planos bem traçados. Ela se move no caos. E você já dançou com esse caos tantas vezes que acabou decorando o ritmo dele. Você não congela quando as coisas dão errado. Você flui. Não precisa de condições perfeitas para vencer, porque sua estrutura foi montada em meio à crise. A realidade foi sua única instrutora. E as lições dela não estão em livros, mas gravadas nas suas cicatrizes. Enquanto os outros memorizam o que fazer sob pressão, você evoluiu para se tornar a própria pressão. Sobrevivência não é sobre força bruta, é sobre consciência, adaptação e o momento exato de agir. Você não opera através de roteiros, porque a vida real não entrega scripts, ela entrega choques. E de alguma forma extraordinária, você aprendeu a converter esses choques em estratégia pura. As traições te ensinaram a ler as intenções ocultas nas pessoas. Os fracassos te deram a precisão que o sucesso jamais daria. Cada experiência afiou seus sentidos até que eles se tornassem sua segunda natureza. Você não hesita, você sabe. Você não adivinha, você sente. Esse é o tipo de maestria que nenhuma academia ou curso pode produzir. Então, enquanto o resto do mundo ensaia como lidar com o desequilíbrio, você simplesmente caminha através dele com uma confiança silenciosa. Você não está jogando. Você sobreviveu à brutalidade do mundo real e ela te coroou como graduado muito antes de qualquer um deles terminar o treinamento básico. E isso nos leva a um entendimento ainda mais profundo. A importância de saber permanecer invisível até que chegue o momento de golpear. Você percebeu cedo que ser notado antes da hora só atrai o tipo errado de atenção. Enquanto a maioria buscava a validação e os holofotes,
Você entendeu o poder avassalador de ficar quieto, observando das sombras, esperando o momento em que sua ação não será apenas um movimento, mas uma conclusão definitiva. Dessa forma, entendemos que essa clareza não nasce do conforto, mas da capacidade de observar o que os outros ignoram, enquanto tentam desesperadamente manter as aparências. Mas a nossa jornada de autodomínio não termina na compreensão do caos. Ela se aprofunda quando percebemos que a verdadeira força não é apenas sobre como reagimos ao mundo, mas sobre como construímos nossa própria fortaleza interna. Muitas vezes, as pessoas confundem silêncio com passividade. Elas olham para quem não está gritando suas conquistas e presumem que nada está acontecendo, mas você sabe que, na realidade, o barulho é frequentemente um sinal de insegurança. Quem precisa provar algo a todo momento está, no fundo, buscando uma validação que não possui internamente. Você inverteu esse jogo. Você transformou a sua discrição em uma armadura impenetrável. Já parou para pensar em quanta energia as pessoas desperdiçam tentando convencer os outros de que são bem-sucedidas, felizes ou poderosas? Enquanto elas gastam combustível com a narrativa, você usa esse mesmo combustível para a execução. É uma matemática simples, mas que poucos têm a disciplina de seguir. Quanto menos você fala, mais você realiza. Essa estratégia de invisibilidade seletiva permite que você mapeie o terreno sem ser detectado. É como se você estivesse jogando uma partida de xadrez onde o seu oponente nem sequer sabe que o jogo começou. E por que isso é tão eficaz? Porque o elemento surpresa é a ferramenta mais letal em qualquer campo da vida. Quando você finalmente decide se revelar, não há tempo para retaliação, inveja ou interferência. Os resultados já estão postos na mesa. O que para os outros parece um sucesso repentino, para você foi um processo meticuloso de meses, talvez anos, de construção silenciosa. Você não está interessado em aplausos precoces que apenas alimentam o ego e drenam a execução. Você está interessado no checkmate. Mas surge uma pergunta inevitável. Por que o mundo tem tanto medo do silêncio? A resposta é que o silêncio obriga as pessoas a enfrentarem a si mesmas. Quando não há ruído externo, as verdades inconvenientes aparecem. E é exatamente por isso que a sua postura incomoda tanto aqueles que vivem de barulho. Sua calma em meio à tempestade e sua recusa em participar do teatro social de vaidades são vistas como uma ameaça. Eles não conseguem ler você, e o que não pode ser lido não pode ser controlado. Você se tornou incontrolável não pela rebeldia, mas pela sua autossuficiência. Você não precisa que ninguém lhe diga que você está no caminho certo, porque a sua bússola é interna e está calibrada pela experiência, não pelo feedback alheio. Além disso, existe uma sabedoria profunda em entender que nem todo mundo que está na sua plateia quer ver o seu espetáculo dar certo. A exposição desnecessária atrai olhares que muitas vezes carregam o peso da comparação e do ressentimento. Ao manter seus planos em segredo, você protege a pureza da sua intenção. Você cultiva seus projetos em um solo privado, longe de pragas externas, até que as raízes sejam fortes o suficiente para sustentar qualquer ventania. Isso não é ser antissocial ou paranoico. É ser estratégico com o seu destino. É entender que a sua energia é um recurso finito e que cada palavra gasta explicando o que você vai fazer é uma gota a menos no balde do que você realmente está fazendo. Portanto, quando as coisas ao seu redor parecerem desmoronar e o caos bater à porta, lembre-se de que essa é a sua zona de conforto técnica. Onde os outros enxergam o fim, você enxerga a desconstrução necessária para algo novo surgir. Você não busca a ausência de problemas, mas a maestria para resolvê-los enquanto mantém o batimento cardíaco estável. A vida não lhe deu um manual de instruções, e você percebeu que isso foi o seu maior presente, pois o obrigou a improvisar, a adaptar-se e a criar sua própria lógica. Essa resiliência não é algo que se aprende em livros, mas algo que se forja no fogo da incerteza. Você já notou como a sua percepção muda quando você para de buscar garantias? A maioria das pessoas está paralisada pelo medo do e se. E se der errado? E se eu falhar? Você, por outro lado, aprendeu a operar no vácuo das certezas. Você age porque sabe que o movimento em si gera informação, e a informação gera poder. Enquanto o mundo espera pelas condições perfeitas para começar, você já está no meio do processo, ajustando as velas conforme o vento sopra.
Essa capacidade de processar a realidade em tempo real, sem o filtro da negação ou do pânico, é o que o coloca 10 passos à frente. No final das contas, o que define a sua trajetória não é a sorte, mas a sua habilidade de permanecer lúcido quando todos os outros estão cegos pelo medo. Tudo o que discutimos até agora nos leva a uma única conclusão inevitável. O caos não foi o seu fim, mas o seu berço. Você aprendeu a encontrar uma direção em meio à desordem e transformou a pressão em um guia, em vez de uma ameaça. É exatamente por isso que tantas pessoas interpretam você de forma errada. Elas olham de fora e acham que você prospera no conflito ou que busca o drama, mas a verdade é muito mais profunda. Você simplesmente não desmorona quando a tempestade chega. Enquanto os outros esperam por mares calmos para conseguir navegar, você aprendeu a pilotar o seu barco enquanto as ondas estão quebrando sobre o convés. Você transformou o caos no seu dialeto nativo. Você se tornou fluente em crises, fluente na compostura. E é por esse motivo que, quando os outros quebram, você rompe as barreiras e avança. O que o mundo chama de turbulência, você chama apenas de mais uma terça-feira comum. Você se tornou a arma que um dia esperou que viesse te salvar. Houve um tempo, lá atrás, em que você esperava que alguém aparecesse, alguém que te defendesse, que te guiasse, ou que pelo menos entendesse a batalha que você estava travando sozinho. Mas a ajuda nunca veio da maneira que você precisava. Então você fez o que os sobreviventes fazem de melhor. Você se adaptou. Você endureceu a casca, evoluiu e parou de esperar por proteção para se tornar o seu próprio sistema de defesa. A vida não te deu uma armadura de presente. Ela te deu todos os motivos do mundo para construir uma com as próprias mãos. Cada traição que você sofreu foi a forja. Cada perda que você sentiu foi o martelo. Cada decepção foi a pedra de amolar que deu o corte ao seu espírito. Você não pediu para ser forte. Você foi encurralado até que a força fosse a sua única opção. É isso que torna a sua força tão diferente da dos outros. Ela não foi construída na paz ou em ambientes controlados. Ela foi projetada sob ameaça real. Você aprendeu a ler as pessoas como se fossem mapas de batalha, a antecipar o perigo antes mesmo de ele dobrar a esquina e a se preparar para o pior, sem nunca perder o seu senso de propósito. Você parou de clamar por resgate porque percebeu finalmente que a cavalaria não estava vindo. Você era a própria cavalaria. Você se tornou exatamente aquilo que precisava para sobreviver. Mas sabemos que essa transformação teve um custo alto. Você perdeu aquela suavidade que um dia te tornava uma pessoa aberta. Você parou de dar às pessoas o benefício da dúvida porque percebeu que as pessoas erradas transformavam a sua gentileza em uma porta de entrada para o abuso. Você se tornou afiado, não para ferir ninguém gratuitamente, mas para afastar qualquer coisa que exalasse o cheiro de dano. Em algum momento do caminho, a sobrevivência se tornou a sua segunda natureza, e a doçura se tornou um luxo que você simplesmente não podia mais pagar. Ainda assim, dentro de tudo isso, existe um poder imenso. Cada cicatriz que você carrega é a prova viva de que você já foi um alvo, e mesmo assim, não conseguiram te derrubar. Agora você se move de forma diferente pelo mundo. Você não recua facilmente e não depende de apoio externo. Você carrega consigo uma autoridade silenciosa que desconcerta quem comete o erro de confundir quietude com fraqueza. Essas pessoas não conseguem entender que o seu silêncio não é submissão, é puro cálculo. Você aprendeu que não precisa rugir quando a sua simples presença já diz tudo o que precisa ser dito. Não me teste. Você é a arma que a vida criou por acidente. Não o tipo que destrói por prazer, mas o tipo que defende sem hesitação e que resiste sem pedir desculpas a ninguém. Você não busca mais segurança nos outros, porque você se tornou a sua própria segurança. Tudo o que você passou não foi feito para te quebrar, mas para te forjar. E agora, você não está apenas sobrevivendo ao campo de batalha. Você se tornou a própria tempestade que encerra a guerra. Tudo isso se une para revelar uma verdade que a maioria jamais compreenderá. O que você chama de sobrevivência, o mundo chama de maestria. Enquanto os outros passam décadas em salas de aula, em simulações e exercícios controlados, você foi treinado pela própria realidade nua e crua. Cada coração partido, cada traição e cada falha não foram retrocessos, foram lições de precisão e resiliência. Você não precisou de manuais ou mentores. Os momentos mais difíceis da vida moldaram você em alguém
que consegue se mover pelo caos com uma calma assustadora, que lê padrões onde os outros veem apenas aleatoriedade e que age com decisão sem precisar de permissão ou aplausos de ninguém. Você se tornou um paradoxo vivo, quieto, porém formidável, calmo, porém explosivo, invisível até o momento em que se torna inevitável. Seus instintos não são apenas reações automáticas, são estratégias evoluídas. Sua resistência não é apenas persistência, é a própria arquitetura do seu ser. Suas emoções não são fraquezas, elas são sentidos aguçados te guiando e te dando clareza quando todos ao redor estão cegos. Você não apenas sobreviveu, você se transformou na arma que um dia desejou que existisse para te proteger. Uma força lapidada pela necessidade e temperada pela adversidade. Cada passo que você deu e cada versão de si mesmo que você deixou para trás contribuíram para essa verdade singular. Você não estava apenas vivendo a vida, você estava dominando a existência. E a maestria real não vem de ensaios, ela vem da realidade implacável que você viveu melhor do que qualquer um poderia viver na teoria. Você aprendeu sem preparação e sem garantia de sucesso, e é por isso que a sua presença é sentida mesmo quando você não diz uma palavra. Você é a personificação da excelência não intencional, um produto dos testes mais severos da vida, transformado em uma maestria que nenhuma academia no mundo poderia replicar. Se esta mensagem ressoou com você, se você sentiu essa faísca de reconhecimento lá no fundo da sua alma, não deixe de se unir a nós nesta jornada de autoconhecimento e força. Inscreva-se no canal para receber mais reflexões poderosas como esta e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa alimentar a sua evolução. Curta este vídeo para que essa mensagem ganhe força e alcance mais pessoas que, assim como você, transformaram dor em poder. Deixe o seu comentário aqui embaixo compartilhando um pouco da sua experiência ou da sua perspectiva. A sua história é uma parte fundamental da nossa comunidade. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje para se lembrar da própria força. A sua trajetória e a sua resiliência fazem parte de algo muito maior. Juntos, nós nos tornamos mais fortes, mais afiados e absolutamente imparáveis. Que você siga sempre abençoado e consciente do mestre que se tornou. Nos vemos no próximo vídeo.